Esse vídeo é para quem não sabe nada de renda fixa e quer sair investindo, escolhendo pelo menos algum. Um guia completo onde eu vou abordar todos os pontos para você sair daqui já sabendo escolher uma renda fixa, um ativo de renda fixa que encaixe no seu perfil. Primeira coisa que a gente começar, o que é os tipos e como funcionam as rendas fixas, pré, pós e híbridas. No mercado nacional, existem vários tipos de renda fixa. Então, eu vou me ater ao mercado brasileiro. Então, vamos começar. Renda fixa, basicamente, trazendo em uma linguagem mais para o senso comum, nada mais é que um papel que demonstra que você emprestou o dinheiro para uma instituição, no qual essa instituição vai utilizar esse dinheiro para emprestar para uma outra pessoa, que vai te remunerar pelo esse dinheiro que você emprestou para essa instituição, certo? Então, se você empresta para uma instituição, eu quero dizer, ou instituição financeira, ou instituição bancária, ou qualquer outro gênero, você vai emprestar a um juros X, ela vai emprestar esse dinheiro. Ela vai emprestar esse dinheiro para uma outra pessoa a um juro X mais 2 e vai tirar o seu lucro e devolver essa porcentagem para você, tá? Então, renda fixa mais é do que você emprestar dinheiro para uma instituição ou para um órgão, que esse órgão vai utilizar para alocar em outros ativos, em outros empréstimos, em outras situações. Normalmente, as entidades, os órgãos mais comuns que a gente pode ver é o que? É o banco, empresa e governo. O governo é o mais seguro dentro dos três, mas eu vou explicar isso lá na frente quando a gente for falar de risco, certo? O segundo menos arriscado é os bancos. E o terceiro mais arriscado, né, as empresas, que também eu vou explicar na parte de risco. Ainda introduzindo parte do conhecimento, vale salientar que renda fixa nada mais é do que um papel, né, ou um ativo de renda fixa, é um papel, entre aspas, né, usando aqui um termo mais comum, que vai garantir o retorno daquele empréstimo que você fez. Então, não necessariamente quando você compra um papel de ativo de renda fixa, você está emprestando diretamente o dinheiro, você está adquirindo o direito de retornar aquele dinheiro para você. Tá bom? Isso é em linhas gerais, pois existem vários tipos de renda fixas que modificam um pouquinho esse conceito, mas a gente vai tratar de forma mais detalhada no vídeo, certo? O mais importante que você precisa fixar, saindo desse vídeo, que quando você empresta algum ativo de renda fixa e você fica dentro do prazo acordado, você sabe que vai ganhar de acordo com o que foi acordado. Se você deixou 5 anos dentro de um papel que vence há 5 anos, você sabe que vai render os juros dos 5 anos no final do período. Esse é o ponto mais importante que você tem que sair daqui. Atenção, vou reforçar novamente o que eu acabei de dizer, até porque esse é o ponto que muita gente erra na renda fixa quando vai aplicar o seu dinheiro. De novo, você, quando for aplicar em algum ativo de renda fixa, você precisa manter dentro do prazo acordado do papel. Se o papel fala que o vencimento é daqui a um ano, você tem que deixar vencer um ano. Se o papel fala que é acordado 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 anos, você tem que deixar dentro desse prazo. Por quê? Se você tirar antes, você pode correr o risco de não ter todo o rendimento, certo? Então, é muito importante, em linhas gerais, que você deixe até vencer o acordo, né? Até que vencer o prazo do papel, para você ter todo o rendimento. Por isso que o nome renda fixa vem daí, porque garante que é fixo o rendimento até o final do prazo. Antes disso, ele não garante. Em linhas gerais. Lembrando que cada ativo vai ter suas especificidades. Além disso, se você vender antes e for um ativo de pós-fixado, possa ser que você perca dinheiro, possa ser que você não perca dinheiro. Ou no pré-fixado também. Possa ser que você perca dinheiro ou não perca dinheiro. Vai depender da marcação a mercado. Mais à frente, de novo, eu vou estar detalhando esses pontos para vocês. E por fim, onde eu não falei na introdução, são os ativos indexados à inflação. Para mim, eles são os melhores, porque pelo menos ele te garante ali um rendimento igual à inflação. E a inflação é um dos males que a gente é acometido pela nossa economia, que muita gente não se preocupa. A gente se preocupa em outras questões, mas é muito importante toda vez que você investir em um ativo de renda fixa que pelo menos ele vença a inflação, para você manter o seu poder de compra. E esses são os ativos de renda fixa que eu mais gosto. Bom, vamos entrar agora na parte das categorias, os tipos e suas diferenças. Essa é a parte extensa, tá? Eu vou deixar aqui marcado, tentar marcar no vídeo, cada parte. Porque se você já sabe, por exemplo, o que é um CDB, o que é um LCI, o que é um LCA, você pode pular para a parte que você não sabe. Mas eu preciso nivelar o vídeo
pra gente que não sabe, é do zero mesmo. Então vamos começar pelas sopinhas de letrinhas que a gente vê no mercado. LCI, LCA, CDB e por aí vai. Vamos começar por esses. Por quê? Esses são os mais fáceis de ser explicados. Cada papel desse, basicamente, é você emprestar um dinheiro para o banco e o banco designar esse dinheiro emprestado que você deu para ele para outras pessoas fazendo outros empréstimos e aí você sendo remunerado em cima da remuneração do banco. Claro que o banco vai emprestar a um juros maior para poder ter o seu spread, ter o seu lucro e devolver seu dinheiro com uma remuneração um pouco menor, mas é o que ocorre. O primeiro deles é o CDB, é o mais comum de todos. O nome é Certificado de Depósito Bancário. O certificado de depósito bancário, como o nome já diz, ele é um papel que certifica que você depositou no banco um valor do dinheiro que ele vai ser remunerado, tá? E esse dinheiro, quando o banco pega, ele pode designar para qualquer outra coisa na área bancária. Ele pode emprestar esse dinheiro que você emprestou para ele, para cartão de crédito, para empréstimo, para outras coisas que o banco precisa naquele momento. A gente tem o LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Basicamente, funciona igualmente ao CDB, só que o banco vai designar para o setor imobiliário. Então vai para financiamento de habitação, vai para financiamento de casa, entre outras coisas. Então você sabe que quando você for botar seu dinheiro no LCI, você está colocando no setor imobiliário indiretamente. O LCA, como o nome já diz, Letra de Crédito do Agronegócio. A gente tem o CRI e o CRA, mas eu vou falar isso lá mais na frente. Alguns pontos breves em relação a essas categorias. O LCI, o LCA, ele normalmente é isento ao imposto de renda. Já o CDB, ele não é isento do imposto de renda. Tem essa tabelinha aqui que vai de 22,5% começando e vai regredindo até 15%. Ou seja, quanto mais tempo você ficar dentro do CDB, menos vai ser cobrado o imposto para você. Então, por isso que eu falei no início do vídeo, é muito importante que você fique até o final do prazo, para você pagar o mínimo de imposto. Além disso, esses ativos têm algumas taxas que poucas pessoas falam em guias de renda fixa, mas eu preciso falar para vocês, que é o IOF. O IOF é cobrado também nessas transações, que o IOF basicamente o imposto de operações financeiras, certo? Além disso, dentro dessa categoria, a gente tem o FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, onde as instituições bancárias e financeiras unificaram-se em algumas questões para poder, onde instituições bancárias e instituições financeiras se unificaram para poderem resguardar parte do patrimônio dos seus investidores, até 250 mil por CPF. Porém, vale salientar que, passando desse valor, ele não assegura mais o restante, ele se assegura até 250 mil por CPF. Já teve casos na história do mercado financeiro que foi utilizado o FGC e foi utilizado com êxito. Eu posso usar um exemplo de um influenciador muito famoso, que é o Thiago Nigro. Ele mesmo falou que já precisou usar o FGC em algum dos podcasts que ele participou e conseguiu recuperar o seu dinheiro. Então pode ficar tranquilo nessa questão, que tem essa garantia. Ponto de atenção aqui agora. Nem todos os CDBs vai ter ali escrito FGC como garantia. Então é muito importante qual a corretora você for utilizar, qual o banco você for utilizar para poder fazer essa operação, você vê se está ali descrito, detalhado no seu home broker ou no aplicativo do banco, se ele tem o FGC. O banco que eu utilizo, não é uma propaganda nem nada do gênero, não ganho nada por isso, é o Inter. Ele normalmente sempre bota o selinho, garantido pelo FGC. Tem CDBs que não são garantidos. Tem CDBs que remuneram a mais por causa pelo seu risco. Porque o banco é um banco menor e precisa de mais dinheiro, então eles acabam remunerando mais. Quanto maior for o risco do banco, mais ele vai remunerar o investidor. Quanto menor for o risco do banco, quanto o banco for mais seguro possível, ele vai remunerar menos. Ele não precisa disso, porque o nome dele já segura para os investidores. Outro ponto que a gente precisa falar ainda do CDB, do LCI e LCA, são os 100% do CDI. O que é o 100% do CDI? Vamos lá, vou simplificar para vocês. Porque o 100% do CDI, basicamente, é uma operação que ocorre entre bancos. Por lei, aqui no Brasil, os bancos precisam fechar seu balanço, que é o que? Ativo e passivo, e o patrimônio líquido, sempre iguais. Ou seja, eles não podem operar em negativo. Então, para isso, eles pegam empréstimo entre eles. E com isso, eles cobram uma taxa entre eles. O CDI, basicamente, é uma média ponderada entre essa taxa. Sendo que o CDI acaba sendo muito próximo da taxa Selic, que é a taxa básica
da economia, que serve como parâmetro para você poder emprestar dinheiro, remunerar as pessoas dentro do ativo. Serve como base de taxa de juros para negociações, para avaliações de risco, entre outras coisas. É a taxa mínima que você pode cobrar dentro ali da operação financeira. Dito isso, agora você sabe o que é 100% CDI. Então, toda vez que você vê 100% CDI, basicamente é 100% da remuneração dessa taxa. Quando é 101%, essa remuneração mais um pouquinho. 102%, 100% mais um pouquinho. E por aí vai a lógica, tá? Então, vocês precisam ter ciência desse ponto. Dito isso, essa é a parte que normalmente as pessoas têm mais dificuldade. Vamos agora para a parte mais simples, que é as debentures. Por que investir não comecei pelo Tesouro? O Tesouro também eu gosto de trabalhar com as nomenclaturas corretas dela. Mas isso aí a gente vai ver lá na frente. O Tesouro, a debentures, basicamente é o título de renda fixa da empresa. A empresa vai chegar e falar assim, eu vou emitir essa debenture, eu vou te remunerar por X se você me prestar X. Só que ela é mais arriscada, não tem FGC, não tem garantia, tem um risco, não tem um risco soberano, mas tem um risco da empresa quebrar e não te remunerar. Então tem um risco da empresa falir e não devolver o seu dinheiro, tá? E se ela entrar em, claro, tem um processo judicial, entre outras coisas, mas pode correr o risco, dentro desse processo judicial, você não recuperar todo o seu dinheiro, recuperar uma parte do seu dinheiro, porque vai depender muito ali da recuperação judicial que for decorrendo, certo? Então vamos agora à última categoria, ao último tipo, né? Que é os tesouros direto, né? Tesouro direto. A gente tem alguns. Os três comuns, a gente tem alguns tipos. Os três comuns são o LTN, letra do Tesouro Nacional, o LFT, que é a letra financeira do Tesouro, o NTN-B, outras categorias, vai ter o B, vai ter alguma coisa assim do gênero. Então, tem o NTN, normal, vou simplificar aqui. Vai ter outro tipo de NTNs, que basicamente que é notas do Tesouro Nacional. Cada um desses vai representar o tipo do tesouro. Vai ter o tesouro pré, pós e híbrido. Todos esses que eu falei anteriormente vai depender muito do tipo que o banco for emitir ou a debênture que for emitida. Talvez a empresa emita um pós-fixado, pode emitir. Um pré-fixado, pode emitir. Então vai depender muito ali da hora do emissor. Então o emissor vai decidir se vai ser pré ou pós-fixado. Então vocês têm que ter muita atenção quando vocês forem investir, que vai estar lá descrito se vai ser uma remuneração pós, vai ser uma remuneração híbrida, acima da inflação, mais alguma coisa. O CDB é mais claro, é 100% CDI, vocês já têm noção disso, tá? Então você já sabe mais ou menos. Mas você vai ter uma questão do prazo, você vai ficar mais, vai ficar menos tempo, vai ficar limitado ali. Então são pontos que você precisa ter atenção quando você for comprar, certo? Eu estou reforçando esses pontos aqui rapidamente para vocês saberem. Quando a gente entra no tesouro, a gente vai ter o pré, pós e o híbrido. O pré-fixado é quando há uma taxa já fixada antes. Então você vai ver lá, Tesouro Selic 2024, por exemplo. Ele já é pré-fixado na Selic. Ou seja, você entra lá no sistema do governo, você vê lá, Tesouro pré-fixado 2024. Qual é a taxa do pré-fixado? 7%. Pode ser interessante, pode não ser interessante. Por isso que eu falei, vai depender do seu caso. Se seu caso permite que você fique 7%, ok. Mas lembre-se que eu falei no início, tem que vencer a inflação. Será que esse 7% vai estar vencendo a nossa inflação até o final do prazo dele? Esse é o ponto a ser questionado. Segundo ponto, tem lá o pós-fixado, que vai ser o quê? Normalmente o pós-fixado sempre está atrelado a uma taxa de variação, ou seja, taxa Selic. Porque ele vai variar e vai render de acordo com a taxa Selic. Um exemplo, se a taxa Selic subir, ele vai remunerar com a nova taxa Selic. Se a taxa Selic baixar, ele vai remunerar conforme a taxa Selic tiver, ok? Se a taxa Selic tiver acima da inflação, é um ponto positivo, certo? Bom, tem o último, que é o híbrido, que é voltado normalmente a dois tipos de taxas. Que tem a taxa, normalmente, que é atrelada à inflação, mais uma taxa, mais 5%, mais 6%, mais 7%. Então, o híbrido, ele normalmente é misturado a duas taxas, tá? Então, é um ponto que vocês precisam estar atento quando vocês forem escolher dentro dos tesouros, certo? Entrando na reta final do vídeo, a gente vai falar dos riscos que tem a renda fixa, que eu vejo poucos canais apontarem, só conta os benefícios. Mas é muito importante quando a gente investe, entender os pontos positivos de cada investimento e os pontos negativos. Além disso, eu sei que ficou faltando a poupança, mas a poupança eu vou preferir fazer um outro vídeo. Se vocês querem que eu faça um outro vídeo sobre a poupança, bota aqui embaixo. Por quê? A poupança é um tipo de ativo
que eu particularmente divirjo de opinião com outros influenciadores financeiros que tem aqui no YouTube. Eu acredito que a poupança cabe para um perfil específico de pessoa. Mas aí, caso vocês queiram saber, boto aqui embaixo que eu comento aqui embaixo que eu realmente vou fazer. Então vamos lá. Renda fixa não é fixa. Você pode falar, não, Tauan ficou meio doido. Dizer que renda fixa não é fixa. Calma, eu vou te explicar. A renda fixa só é fixa, novamente, que eu falei no início, se você ficar até o final do prazo. Aí você vai ter a garantia do rendimento até o final. Porém, existem alguns riscos para cada categoria que eu preciso apontar para vocês. Existe o risco de crédito, que é a insolvência do próprio banco, se o banco quebrar ou algo do gênero. Eu sei que tem um fundo garantidor de crédito, mas tem o risco de quebrar. Se você concorda comigo, tem o risco de quebrar. Se você estiver investindo mais de 250 mil, o excedente você não tem, certo? Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, dentro das empresas, eu já falei anteriormente, a empresa pode quebrar, entrar em recuperação judicial e você não conseguir nem recuperar parte desse dinheiro. Você não pode nem recuperar seu dinheiro, talvez, a depender de como esteja na ordem de recuperação judicial ou na falência, né? Desculpa, o termo certo é falência. Se estiver na falência da empresa, no processo de falência. Você nem vai saber qual etapa tá, né? Porque primeiro vai pagar os impostos, depois vai outras coisas. Então, é muito importante que você entenda isso, tá? É o risco que existe. Também é o risco do calote, que a empresa pode não te pagar. Existe essa possibilidade e eu preciso falar com vocês. Existe o CRI e o CRA, que eu não falei, mas aí, novamente, entra na categoria da poupança. Eu vou fazer um vídeo específico porque são ativos que muita gente gosta, não gosta, eu prefiro fazer um vídeo separado. Eu peguei os principais, certo? O outro risco é o risco de marcação a mercado, que ocorre muito mais comum nos tesouros. Por que não ocorre tanto no CDB? Porque o CDB é mais difícil. Quando você bota lá 2 anos, você vai ficar realmente os 2 anos. É muito difícil o banco deixar de tirar antes dos 2 anos. Exceto o de liquidez diária, tá? Aí você tira a qualquer momento. Mas o de 2 anos vai ficar os 2 anos. E aí você tem uma garantia que você vai ter um rendimento até o final do prazo. Outro ponto importante dentro do tesouro é a marcação ao mercado que eu falei anteriormente. O que ocorre? Se você tiver um tesouro pré-fixado, o ativo, o papel, vai sofrer uma oscilação no decorrer do tempo. Por quê? Ou ele pode se valorizar, ou ele pode se desvalorizar. Como é que ele pode valorizar e desvalorizar? A gente pega como referência a taxa Selic. Se a taxa Selic está mais alta do que o papel que você tem, vamos pegar em números para ficar fácil. Se tem um papel que é 7% pré-fixado e a taxa Selic está 12%, claramente ele vai estar desvalorizado. Porque se você for tentar vender esse papel, porque você pode entrar e sair muito mais facilmente, porque tem um mercado secundário, tem outros critérios, mas o importante é que você entenda que o tesouro você consegue vender mais facilmente, o pré-fixado vai estar desvalorizado. Ninguém vai querer. É melhor investir num pós, entendeu? Ou num outro ativo que remunere muito mais, numa inflação, algo do gênero. Agora, se a taxa básica, a taxa Selic está a 2% e seu papel está a 7%, ele está super valorizado. Muita gente vai querer, ele está remunerando muito bem, está remunerando 5 pontos percentuais a mais, então o seu papel vai estar valorizado. Isso aqui não é uma dica para você fazer um swing trade com renda fixa, mas é um ponto que você precisa estar atento. Porque se você for... Um ponto que você tem que estar atento, porque se você for se desfazer desse papel antes do prazo, que eu não recomendo, você pode sofrer oscilação do mercado. Ou seja, você pode perder dinheiro sim. Então, muita atenção, que eu falei no início, só é fixa se você ficar dentro do prazo, tá? Então, esses são os principais riscos que tornam a renda fixa não tão fixa. Por quê? Concorde comigo, vai existir investimentos com mais riscos e investimentos com menos risco. Então, a renda fixa está aqui, está com menos risco. Não quer dizer que não exista risco. Menos risco não é igual a zero risco. Você precisa ter essa noção. Então, toda vez que a gente fala de investimento, a gente vai estar falando ali de algum grau de risco, dependendo dos ativos que a gente esteja conversando, certo? Eu espero que você saia daqui desse vídeo sabendo escolher a renda fixa para o seu perfil. Lembrando, eu deixo pelo menos uma orientação, que é o seguinte, pelo menos escolha um ativo acima da inflação para você manter seu poder aquisitivo. Os outros critérios, só você vai poder dizer. Vai ter gente que pode deixar o dinheiro 1, 2, 3 anos. Tem gente que precisa ter esse dinheiro agora. Tem gente que está construindo a renda, a reserva de emergência agora. Então, talvez seja interessante deixar numa liquidez diária. Vai ter gente que já construiu, mas não quer ir para ações agora, quer manter ainda em renda fixa, porque tem ali, gosta de ver o dinheiro crescendo aos pouquinhos.
Então, vai depender do seu perfil. Tem gente que não quer emprestar o dinheiro para o governo, por questões políticas. Tem gente que gosta dos bancos, tem gente que não gosta dos bancos. Tem gente que vai preferir emprestar para uma empresa A, uma empresa B, porque tem mais afinidade. Então, vai depender do seu perfil. Não tem como eu dizer qual o papel. Mas eu estou te mostrando os caminhos, os riscos e os tipos para você poder escolher. Sair daqui entendendo de fato o que é a renda fixa, entendendo os tipos de renda fixa. Tá? O vídeo vai ficar um pouco grande. Eu agradeço a todos vocês. Eu estou vendo aqui pelo bruto, vai ficar um pouco grande mesmo. Eu agradeço a vocês que chegaram até o final. Lembrando, eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui no card, deixa eu um canto aqui no final, que eu fiz ao contrário. O que vocês estão vendo, quem assistir esse vídeo vai ver o que eu estou falando, vai ver o meu computador, minha área de trabalho, e o que vocês estão vendo é o meu cantinho de descanso. Que normalmente quando entre uma reunião ou outra, entre um compromisso ou outro, eu acabo sentando um pouquinho, descansando, esticando um pouquinho a perna. Então, eu quero saber de vocês qual cenário você prefere, né? Vocês gostam de ver minha tela, né? Ver meu computador ali com as coisas aqui, ou você prefere esse fundo, né? Eu também testei um microfone mais profissionalzinho, mais melhor do que a lapela, então eu preciso saber qual dos tipos de vídeo você gosta, porque eu vou deixar esse padrão até o crescimento do canal, até crescer, comprar uma estrutura, botar um estúdio realmente mais profissional. Então conto com a opinião de vocês, tá? Além disso, eu tenho uma surpresa para quem ficou até agora. Essa surpresa eu não falei no início, porque realmente eu só quero premiar quem ficou até o final. E qual é a surpresa, Tom? Muito simples. Todos os vídeos eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo. Nesse número, você vai entrar em contato comigo e vai poder agendar uma reunião de 30 minutos gratuitamente. Tudo que você vê outros influenciadores de finanças cobrando 2, 3, 4, 5 mil, eu vou te oferecer gratuitamente nessa consultoria. E para quem é essa consultoria? Só para dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que está endividada e precisa organizar sua vida financeira. Essa consultoria é feita para você. Ou para aquela pessoa que está meio perdida, está ali tateando para onde começar a investir, onde a gente vai organizar e montar uma rota de investimento para você. Então, se você está nesses dois perfis, por favor, não hesite em entrar em contato e ganhar essa consultoria gratuita. É gratuita mesmo, é 30 minutos. Você fala comigo lá. Lembrando, por favor, me diga qual vídeo você veio, porque eu preciso saber outras métricas de performance do próprio canal, além do que o YouTube oferece. Então, se você veio, eu vi do renda fixa, gostei do guia de renda fixa, pronto, você bota lá que eu vou saber que o vídeo performou bem, o pessoal veio até o final, é o tipo de conteúdo que o pessoal gosta aqui. Eu vi de tal vídeo, então pronto. Mas não deixe de ver o outro vídeo não, que também é interessante. O outro vídeo casa um pouquinho com isso aqui, que é pepitas de ouro que a gente tem dentro de casa e pode te ajudar a começar a investir, né? Tirar um dinheirinho que você não tem para colocar para render, tá bom? Agradeço a todos que chegaram no final. Lembrando sempre, como um bom qualquer youtuber, né? Curta, compartilhe, comente aqui, por favor, se você gostou do vídeo. E até a próxima.